Aqui venta demais. Mas é aqui que eu moro. Eu filmei aqueles dois prédios ali, são dois prédios grandes, como você viu. Por quê? Para mostrar que, apesar de serem prédios grandes, que estão sendo construídos, eles são como a gente. Eles têm que ter uma base que sustente. E sabe quem é a tua base? Jesus. Então, eu queria que você prestasse bastante atenção nos vídeos que a gente aqui do Tribo Radical tem colocado. Nós colocamos o primeiro vídeo falando sobre preconceito sobre prostituta, sobre o rapaz também, garoto de programa, que não é o Gugu, nem o Silvio Santos, mas agora nós vamos falar a segunda parte. E eu quero que você mande pra gente perguntas, sugestões, críticas, e segue a gente lá no Facebook, no Twitter, para que a gente possa fazer uma grande comunidade da Tribo Radical, tudo para Jesus Cristo. Em breve nós vamos estar lançando um evangelismo urbano. Nós já fizemos uma época, nós vamos fazer de novo, buscar parceria, levar essa galera que mora na rua para viver numa casa de recuperação e depois ser um cristão verdadeiro, cheio do Espírito Santo. Amém? Queria também contar com você nas suas orações. Ora bastante aí por esse ministério, porque eu tenho certeza que Deus se agrada daquilo que a gente faz de coração para Ele. Nós temos o propósito de fazer cada vez mais discípulos de Jesus. Não apenas, como diz o pastor Lucinho, não apenas fãs. Jesus, ele tem que ter discípulos, seguidores, pessoas que o amem de todo o coração. Beleza? Então segue a gente aí. O vídeo está cada vez mais tosco. Isso é verdade. Está uma tosqueira. Mas é o que a gente pode fazer por enquanto. A gente vai correndo atrás e eu conto com você. Bacana? Então, tamo junto em mais esse projeto aí, em nome do Senhor Jesus. Beijo. Mais um assunto polêmico. Fala aí, Ricão. Vai ter um polêmico daqui a pouco aí pra você entender. Polêmico. Se um cara, ele com 18 anos, ele comete um crime que pra gente é um crime muito grave, que é o crime de estupro. Cometeu um estupro com 18 anos, estuprou uma menina, vamos supor, de 10, 9 anos, e ele cumpriu sua pena. A pena determinada pela justiça, ele cumpriu e ele se converteu na cadeia, saiu de lá e procurou uma igreja. Se preparou, está na igreja há algum tempo. Será que alguém daria oportunidade para ele ser, vamos supor, professor da escola dominical das crianças? Complicado, né? Porque aí vem aquela velha frase, que para mim ela é uma forma da gente esconder a nossa realidade e abater a nossa fé. Não, mas a gente não pode colocar a pessoa no meio daquilo que pode fazer ela pecar. Se for assim, então o ser humano, principalmente o homem, ele não pode fazer nada na igreja. Porque ele não pode estar perto de mulheres, porque ele já teve um passado que ele pegava todas as meninas. Ele não pode, então, mexer com o dinheiro, porque no passado ele tirava o dinheiro de onde ele trabalhava, e por aí vai. Então, se o cara, ele é nova criatura, ele demonstrou isso, morreu, anota, ele está numa vida nova e ele tem que ser dado a oportunidade. Mas como dar a oportunidade? Tem que quebrar a barreira. Se ninguém der o primeiro passo, vai ser mais um excluído. Eu me recordo aqui, de uma vez passou até no Balaio, um cidadão, lá, o pessoal do Balaio foi em São Paulo, e lá tinha um homem que ele cuidava de uma casa que abrigava homossexuais, prostitutas, drogados, e perto da casa dele sempre passava um rapaz. E ele pegou e falou assim: esse rapaz é o que eu tenho a maior luta para ganhar para Jesus. Porque ele era de uma igreja e ele queria cantar no coral. Mas como ele tinha uma voz mais fina e tinha os trejeitos afeminados, o pastor proibiu e falou literalmente com ele: eu não quero você aqui porque para mim você é gay. Isso marcou a vida dele. Ele foi para o mundo da prostituição, ficou homossexual, drogado, e hoje ele tem pavor de que fale de Jesus. Porque
Porque o Jesus que ele conhece é o Jesus que expulsou ele da igreja. Então, a pessoa às vezes ela pode ter um milagre de recuperar na cadeia, mas perder esse milagre dentro da casa de Deus, né? Indo para a prostituição, voltando, fazendo isso tudo. Né? O que você acha disso? Será que teria espaço um cara desse dentro da igreja para trabalhar? Em qual área que poderia trabalhar? Isso é um assunto que realmente é muito complexo, né? Eu acho que é o tipo da coisa que é o tal negócio. Ex-presidiário. O que importa é o que interessa, o resto é secundário, né, gente? Isso, o filósofo. Mas, então, essa questão é o seguinte: a primeira coisa que a igreja tem que entender, eu acho, que todos nós, seja vindo de uma vida de total devassidão, seja vindo de uma vida teoricamente boa, né? Todos nós somos retirados do mundo das trevas e fomos colocados no mundo da luz, né? Como a própria palavra de Deus fala. Então, às vezes a gente se coloca acima das pessoas e a gente gosta muito do papo de diabolizar o outro, de apontar o dedo para o outro, de criticar o outro. E muitas vezes, quando essas pessoas chegam na igreja, realmente a igreja, muitas vezes, ela não tem uma estrutura para receber esse tipo de pessoa. Né? Tem algumas pessoas que conseguem receber, mas a maioria não consegue. O sistema não consegue receber essas pessoas e dá para essas pessoas uma oportunidade. Né? Então, assim, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é isso que o Henrique colocou: quebrar essa barreira. Né? Entender que o mesmo Jesus que salvou a minha vida, que talvez não era um cara que vivia na total devassidão, igual se prega muito hoje, mas do mesmo lugar que eu fui tirado, o homossexual foi tirado, a prostituta foi tirada, o assassino foi tirado, né? Para Deus isso não existe distinção de pessoas. É um pecado só. É um pecado só, né? E então a primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte: quebrar essas barreiras. É entender que o Evangelho de Cristo ele restaura, é entender que o Evangelho de Cristo ele cura, ele liberta, ele faz de nós novas criaturas, pessoas que têm uma mente, um coração transformado, um caráter transformado. E se a gente conseguir crer nisso de verdade e buscar viver essa essência, eu gosto muito de falar do Evangelho, da questão da essência. A questão da essência, qual que é a essência do Evangelho? É o amor. Cristo é amor, ele veio pregar pra gente o amor. Ele não veio trazer barreiras, ele não veio trazer preconceitos, empecilhos, né? Ele veio trazer um relacionamento independente da cor, independente de quem você é, né? Então, assim, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que tentar fazer é orar, é estar orando para Deus quebrar essas barreiras e com a nossa vida a gente fazer a diferença dentro da instituição. É trazer essa ideia, se caso acontecer isso, a gente tentar abraçar essas pessoas, né? É tentar caminhar junto com essas pessoas, é tentar passar para essas pessoas aquilo que nós sabemos e também buscar aprender com essas pessoas aquilo que elas sucedem de bom, né? Que Cristo já gerou no coração delas. Eu acho que é mais ou menos por aí. É isso mesmo, porque